Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. António Guterres, de persona non grata em Israel, a Nobel da Paz. Deixa-me dizer uma coisinha, se me permita, sobre a decisão israelita em relação ao Secretário-Geral das Nações Unidas. O governo português tomou uma posição que eu acompanho, que é de pedir a Israel que repondera o considerar o Secretário-Geral António Guterres como persona non grata, o que quer dizer, trocado por miúdos, não bem-vinda no território israelita. António Guterres, secretário-geral da ONU, assim como o Tribunal Internacional de Justiça ou a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos, são apontados como favoritos ao Prémio Nobel, que é anunciado a 11 de outubro. Se o Comitê norueguês fizer uma destas escolhas, estará a reconhecer a importância do direito internacional e a reforçar o papel das Nações Unidas num contexto geopolítico em que o multilateralismo está posto em causa. Neste momento, existem mais de 100 conflitos armados em todo o mundo. E a ONU tem sido impotente para conduzir negociações de paz entre as partes em confronto no Médio Oriente, na Ucrânia ou no Sudão, para citar 3 dos conflitos mais graves em curso. Israel declarou o secretário-geral das Nações Unidas persona non grata e impediu-o de entrar no país. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o governo português já pediram a Israel que reconsidere a decisão. António Guterres pode ser acusado de parcialidade nas guerras em curso no Médio Oriente ou no leste europeu. Está na altura de reformar o funcionamento do Conselho de Segurança da ONU para salvar a ordem internacional. Neste episódio, Diana Soller, investigadora no Instituto Português de Relações Internacionais, o IPRI, responde a estas e a outras questões. Bem-vindos ao P24. O seu dia começa aqui. Bom dia, Diana Soller. Obrigado por aceitar participar neste podcast sobre o papel das Nações Unidas. Eu começava por lhe perguntar o seguinte: António Guterres, assim como o Tribunal Internacional de Justiça ou a Agência das Nações Unidas para os Refugiados na Palestina, foram apontados como favoritos ao Prémio Nobel da Paz, que será anunciado no próximo dia 11. Como é que avalia o mandato do secretário-geral das Nações Unidas e até a organização nestes últimos anos de grandes e difíceis problemas a resolver? Eu diria que são duas perguntas diferentes. Relativamente às Nações Unidas, não há propriamente uma avaliação positiva ou negativa a fazer, porque as Nações Unidas não dependem de uma vontade própria externa ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. E como aconteceu no passado, durante a Guerra Fria e até, enfim, pelo menos a partir da guerra do Iraque, o Conselho de Segurança das Nações Unidas não funciona. Não funciona porque os membros do Conselho de Segurança com direito a veto estão neste momento do sistema internacional a competir pelo poder e, portanto, aquilo que os Estados Unidos quiserem aprovar a partir da Rússia e a China vetam e vice-versa. Portanto, aquilo que a Rússia e a China quiserem aprovar, os Estados Unidos vetam e provavelmente a França e o Reino Unido vetam com os Estados Unidos ou abstêm-se. Mas de qualquer maneira, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é o centro de poder das Nações Unidas, está permanentemente bloqueado praticamente desde a sua criação. Houve 2 honrosas exceções, a primeira na Guerra da Coreia em 1950, em que a Rússia estava fora da sala e, portanto, conseguiu-se aprovar o mandato do Conselho de Segurança para que fossem forças das Nações Unidas para a Guerra da Coreia, para tentar, enfim, resolver o conflito, que não foi efetivamente o que aconteceu. Portanto, mesmo essa vitória é uma vitória muito coxa, digamos assim, e aconteceu em 1990, quando os Estados Unidos se tornaram a única grande potência, e George H.W. Bush quis, de alguma maneira, tentar reavivar o sistema das Nações Unidas, construindo uma grande coligação para resgatar o Kuwait, que tinha sido invadido pelo Iraque, repondo o direito do Kuwait à soberania, que é o valor que está no centro da Carta das Nações Unidas.
Desde essa altura, as Nações Unidas não conseguiram efetivamente fazer muito mais do que isto. Durante os anos 90, estiveram muito ligadas aos interesses americanos, nomeadamente nas questões da promoção da paz e da promoção da democracia, mas aí o sistema internacional era completamente diferente e não havia dentro do Conselho de Segurança nenhum Estado com poder suficiente para impedir os Estados Unidos de fazer aquilo que eles queriam, e os seus aliados europeus estavam também num momento igual de triunfalismo e, portanto, apoiavam as iniciativas norte-americanas. Portanto, não devemos esperar das Nações Unidas, do ponto de vista da resolução e da intervenção de conflitos, mais do que aquilo que elas podem dar, e o que acontece, quer no conflito Rússia-Ucrânia, que é um conflito que cai numa categoria muito parecida do Iraque-Kuwait, 1990-91, não há capacidade do Conselho de Segurança atuar devido à presença da Rússia e, portanto, não há qualquer forma de fazer com que as Nações Unidas funcionem, e o mesmo se passa de alguma maneira no conflito Israel-Hamas e agora Israel-Líbano, porque, como sabemos, os Estados Unidos e a Rússia e a China estão em dois lados diferentes da barricada neste conflito. Mas essa impotência da própria instituição acaba por ser extensível ao próprio secretário-geral. Sim, efetivamente sim. O que não é um problema, digamos assim, do meu ponto de vista. A questão é que nós não podemos esperar mais das Nações Unidas e do secretário-geral das Nações Unidas do que aquilo que eles podem verdadeiramente fazer. Isto é o meu primeiro ponto. Porquê é que as Nações Unidas voltaram a ter um papel tão importante? Por um lado, e já respondo diretamente à sua questão, por um lado, porque há guerras outra vez, e guerras que importam aos membros do Conselho de Segurança, que era uma coisa que já não acontecia, digamos assim, desde a Guerra Fria, desde o fim da Guerra Fria, e por outro lado, porque do meu ponto de vista, isto é uma opinião pessoal, há uma hipermoralização da política internacional, ou seja, o Ocidente sente que está a perder o seu predomínio no sistema internacional e tenta de alguma maneira recuperá-lo através de uma tentativa de dar às Nações Unidas e ao seu secretário-geral uma importância que eles não têm. Isso, por um lado, isso na Ucrânia não fez uma grande diferença, porque António Guterres se manteve relativamente neutro em relação às partes, aliás, despoltando algumas críticas dos partidários ucranianos que acharam que ele teve uma intervenção muito pouco convicta relativamente à defesa da Ucrânia. O mesmo não se passa em relação a estes conflitos Israel-Palestina, ou Israel-Hamas, Israel-Líbano, em que o secretário-geral das Nações Unidas tem uma posição muito forte e muito parcial desde o início do conflito, sendo que esta parcialidade inclina-se para, por um lado, para a Palestina, cometendo ele, do meu ponto de vista, o erro de, com essa parcialidade, acabar por proteger instituições terroristas como o Hamas e o Hezbollah. Mas, mais uma vez, isto é a minha posição e eu penso que ela se prende com a necessidade ocidental de moralizar a política para, no fundo, tentar fazer valer os seus valores e tentar esquecer-se que a política se faz, no fundo, através do poder. Quem manda é quem tem as armas. Nós gostaríamos que não fosse assim, mas é assim. Podemos falar atualmente da existência de pelo menos de 3 grandes conflitos, seja no Médio Oriente, na Ucrânia ou no Sudão, para dar 3 exemplos mais extremos de todos os que temos neste momento ativos no mundo inteiro, onde o direito internacional ou o direito humanitário não é respeitado. Nesse sentido, a ONU e o secretário-geral têm feito um grande esforço para que o direito internacional seja aplicado, e na ausência dessas posições e do trabalho das Nações Unidas, as proporções humanitárias seriam ainda muito mais desastrosas, até porque parece que os próprios beligerantes não dão grande capacidade ao multilateralismo para funcionar e para permitirem um processo de paz. Na sua conclusão, Israel tem razões para considerar o secretário-geral das Nações Unidas, apesar disto tudo, como persona non grata e impedindo de entrar no território, uma decisão que, até certo ponto, julgo eu, é inédita, não é? Acho um exagero da parte de Israel, acho que é uma reação desproporcional.
no sentido em que o secretário-geral das Nações Unidas, apesar de tudo, enfim, tem alguma importância no mundo ocidental e na ideia de que os direitos humanos devem ser respeitados, e efetivamente Israel tem uma grande responsabilidade na tragédia humana da faixa de Gaza. Portanto, acho que é uma reação desproporcional. Agora, também acho que essa reação desproporcional está relacionada com uma grande parcialidade que as Nações Unidas têm relativamente a este conflito em particular. As Nações Unidas, e nomeadamente o seu secretário-geral, em atos e palavras, foram muito audíveis relativamente a Israel, antes do direito internacional humanitário começar a ser desrespeitado. E eu penso que os grandes inimigos das Nações Unidas neste momento são vários, não é? É por um lado o Ocidente com esta hipermoralização que no mundo real não é possível, é por outro lado o secretário-geral das Nações Unidas e tudo aquilo que ele representa, que acaba por, através da sua imparcialidade, colocar as Nações Unidas em xeque e transformar este conflito, que já é suficientemente bipolarizado por razões ideológicas, num conflito ainda mais bipolarizado por razões, enfim, de cobertura moral de uns e descobertura moral de outros. Acho que uma posição de neutralidade ajudaria muito a nós não termos que estar permanentemente a olhar para este conflito como se tivéssemos que ser partidários de alguma coisa, o que complica muito a análise e o que complica muito as soluções, porque uma solução diplomática implica precisamente atores com um certo grau de neutralidade. E eles não existem, portanto, que seja no Catar, no Egito ou nos Estados Unidos, de facto, não é? Não existem, mas aparentemente, pelo menos o Egito e o Catar têm um tipo de política externa que lhes permite chegar a Israel e ao Hamas, coisa que as Nações Unidas, por exemplo, não têm e que nunca seriam aceites. Basta esta diferença. As Nações Unidas neste momento nunca seriam aceites por Israel como um mediador de paz. Os Estados Unidos, o Catar e o Egito, e estamos a falar dos Estados Unidos, que são profundamente partidários de Israel, são aceitos pelo Hamas como mediadores. E isto faz toda a diferença. Quando eu digo que também não há neutralidade absoluta em nenhum ator internacional, no fundo estamos aqui também a falar de conceitos um bocadinho abstratos, mas não há neutralidade absoluta. Agora, quando há um ator que é percepcionado por uma das partes como um ator que está mais interessado em defender os interesses dessas partes do que a paz em si, esse ator é imediatamente excluído. Por exemplo, a Turquia, que foi um ator que tinha algum interesse e que mostrava alguma posição pró-russa no conflito entre a Ucrânia e a Rússia, foi aceite pela Ucrânia e pela Rússia para mediar, por exemplo, os acordos do Mar Negro. E não há uma neutralidade total. Erdogan, neste momento, nunca vai ser aceito por Israel claro, para mediar o conflito. Portanto, é esta a diferença que eu estou a tentar apontar. Às vezes, há muitos atores que, pela sua natureza, nomeadamente atores estatais, que não podem, nem querem, nem está no seu interesse nacional serem atores neutros. As organizações internacionais e o multilateralismo, que também está muito moralizado, à partida servem para isso. O problema é que nós passamos a olhar para as organizações internacionais, que no fundo são a institucionalização dos nossos valores, nomeadamente dos valores da Carta das Nações Unidas, deixam de ser absolutamente neutras ou deixam de ser aceitavelmente neutras, porque, como eu dizia, não há um absolutamente neutro, e transformam-se, no fundo, em atores que criam mais problemas do que soluções, e que, do meu ponto de vista, aqui os problemas estão relacionados com duas coisas, com uma hipermoralização da política que não é boa para ninguém, e eu não estou a dizer, não sou maquiavélica ao ponto de dizer que a política tem que ser amoral, não é isso, não pode ser tão moral que os interesses dos Estados e o poder dos Estados sejam unidades esquecidas quando se fala de paz, porque senão não existe paz nenhuma, existe uma coisa qualquer que depois não tem nem reconciliação, nem reconfiguração de poder, nem nada parecido, e portanto só vai dar um conflito um bocadinho mais à frente. E o segundo problema está relacionado com o facto das Nações Unidas
terem esse papel de mediador por excelência, e esse papel de mediador por excelência por ausência de neutralidade acaba por enfim, não ter o papel que precisávamos que tivesse. Agora, há uma coisa que o Amilcar diz, que eu acho que é muito importante, tem a ver com o direito internacional humanitário. Ele também não vai ser cumprido sempre e também não vai ser cumprido à risca, mas é importante manter um ator internacional que se preocupe essencialmente com o direito internacional humanitário. Aí as Nações Unidas também não estão a fazer um ótimo trabalho, porque não são uma organização perfeita. Temos, por exemplo, o problema, isto não são problemas despecientes, de um dos líderes do Hamas que foi morto no Líbano há 2 ou 3 dias, ser um funcionário da Organização das Nações Unidas para os refugiados palestinianos, o que tira uma grande parte da credibilidade desta organização, que devia estar acima de qualquer suspeita. Temos o Conselho dos Direitos Humanos, para o qual são sistematicamente eleitos países que violam sistematicamente os direitos humanos, o que também não ajuda. Ainda assim, eu penso que é importante ter, digamos assim, uma espécie de uma consciência internacional que nos venha dizer: os direitos humanos estão a ser violados e não podem. Agora, há 2 coisas que têm que ser feitas. Esse ator tem que ser o mais neutro possível, como eu dizia, para que os abusos dos direitos humanos sejam levados a sério pela comunidade internacional e para que a comunidade internacional tenha efetivamente poder de atuar, pelo menos moralmente, sobre isso. E, em segundo lugar, que não tenhamos um secretário-geral das Nações Unidas, que é a voz das Nações Unidas, que contribua para a polarização do discurso. Diana, obrigado por ter participado neste episódio do P24. Muito obrigada pelo convite. Termino com esta sugestão. O podcast Diplomatas regressa hoje, depois de férias, com um novo episódio dedicado à guerra no Médio Oriente. Diplomatas é um podcast com Teresa Sousa e Carlos Gaspar, moderado por Ivo Neto, editor do Mundo do Público, sobre os grandes temas da atualidade internacional. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos segunda-feira. Tenha um bom fim de semana. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.